Vamos ver se vocês se identificam com essa história. Outro dia foi aniversário da minha mãe. Ela não tem nenhum computador decente em casa para usar. Aí eu dei a ideia, né? Vamos comprar um notebook novo. Eu e minha família, a gente ia rachar um notebook e dar de presente para ela. Aí ela falou: não precisa, eu tenho um notebook novinho em casa. Esse é o notebook novinho. Um Dell Vostro 1320 de 2009. Aí conversa vai, conversa vem. Não precisa de um notebook novo, vê o que dá pra você fazer aí pra mim. Então tá bom, plano B. Vamos ver até onde a gente consegue dar um upgrade nesse notebook. Você quer saber como qualquer um consegue dar vida nova ao notebook antigo, trocando só algumas peças? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Então vamos lá, vamos dar uma olhada na especificação desse notebook. Ó, ele tem um processador Core i2 Duo, ele é um processador de 2 núcleos, 2,1 GHz, não tem função turbo, vem com 3 GB de memória RAM instalada, DDR2, Windows 7 de 32 bits e também veio com HD de 320 GB. Esse notebook também tem uma placa Wi-Fi, só que esse Wi-Fi 3 aqui, 802.11g. Essa tecnologia é lá de 2003 e já é uma plaquinha bem lentinha. Quando a gente está fazendo um upgrade do computador, a gente tem que verificar a compatibilidade das peças. Alguns componentes são compatíveis entre gerações diferentes e outros não. A gente precisa trocar o componente por outro da mesma geração. Mas eu vou explicar mais detalhes quando a gente estiver falando de cada um dos componentes. A primeira coisa que eu recomendo, o upgrade que você tem o maior ganho de desempenho perceptível, é trocar um HD por um SSD. No caso, eu escolhi esse SSD da Intel. Esse daqui é um SSD da Intel da série 320. Ele já é um pouco antigo, foi lançado lá em 2011. Tem 160 GB de armazenamento e ele é um SATA de 3 gigabits por segundo. Ou seja, ele é um SATA 2. Os SSDs mais novos, eles são da geração 3 e são de 6 gigabits por segundo. Esse daqui é um SSD SATA 2 e esse daqui é um SSD SATA 3. Se a gente olhar para o conector, você pode ver que eles são iguais. Então eles são compatíveis. Eu poderia instalar esse SSD de 6 gigabits por segundo naquele notebook. Mas o que acontece? O próprio notebook tem um conector SATA 2. Então, de qualquer forma, ele vai estar limitado a essa velocidade de 3 gigabits por segundo no máximo. O segundo upgrade é aumentar um pouco essa quantidade de memória RAM. Mas o que acontece? Essa geração DDR2 vinha com pente de no máximo 2 GB. Eu tenho mais um aqui, então eu vou fazer essa troca. No final, o sistema vai ficar com 4 GB. Esse daqui é o tipo de componente que só é compatível com a mesma geração. Então no caso eu vou trocar um pente de 1 GB por esse daqui de 2 GB, mas ambos são DDR2. Como o DDR2 já é uma tecnologia já bem antiga, você consegue encontrar sendo vendido aí na internet bem baratinho. Se você tem um notebook um pouco mais novo, verifica se ele é DDR3 e procura uma memória do mesmo padrão. O último upgrade que eu vou fazer é no Wi-Fi desse notebook. Essa daqui é uma plaquinha Wi-Fi 4. Não é um grande upgrade comparado com aquela placa que já veio instalada no notebook. Se você tem um notebook um pouco mais novo, eu já recomendo você procurar por uma placa Wi-Fi 5, que é essa daqui, 802.11ac. Ela também é compatível com as tecnologias anteriores. Ou até mesmo essa placa Wi-Fi 6, que é o 802.11ax. Só que só compensa fazer esse upgrade para o Wi-Fi 6 se você tiver um access point ou um roteador ali com essa mesma tecnologia. Aqui não tem muito segredo. Nessa tabela aqui a gente pode ver que cada geração de Wi-Fi ele veio com um aumento significativo ali na velocidade da conexão. Então, quanto mais novo, melhor. E o que a gente vai usar para fazer esse upgrade? Nada demais. Uma chave Phillips, uma pinça, um pincel ou qualquer outra coisa só para tirar a poeira,
A gente vai fazer também a troca da pasta térmica do processador. É uma manutenção bem simples, que na verdade todo mundo deveria fazer periodicamente. Eu vou utilizar essa daqui, esse Master Gel da Cooler Master. E para que isso serve? O processador e o cooler, eles têm microfissuras e isso atrapalha na condução de calor. Então a pasta térmica, ela serve para preencher essas microfissuras entre esses dois componentes e transmitir melhor o calor. O que acontece é que esse tipo de componente ele resseca ao longo do tempo. Então por isso que é importante periodicamente trocar a pasta térmica para evitar que o seu computador superaqueça ali por besteira. E para fazer a limpeza do processador, a gente vai precisar utilizar esse álcool isopropílico. Você não deve usar aquele álcool de limpeza doméstica, nem mesmo aquele álcool 70, porque ele é muito hidratado. Água e eletrônico é igual ferrugem, então não combina. E só para ter uma base, eu liguei o notebook do jeito que ele está, fiz um teste de conexão com a internet. Ele deu uma média de 20 megabits de download e 10 megabits de upload. Esse vídeo é mais para quem está fazendo um upgrade no notebook antigo. Se você tem um notebook um pouco mais novo, só confere se ele não tem nenhum selo de garantia. Porque se você violar o selo, você vai acabar perdendo essa garantia. Cada notebook é diferente. Esse daqui ele já vem com portas separadas para a gente conseguir acessar o HD, a memória e o cooler do processador. A primeira coisa a se fazer é tirar a bateria do notebook, desconectar ele da tomada também. E nesse caso aqui, a gente só precisa tirar dois parafusos. Primeiro eu vou acessar essa tampa aqui, que é onde está o nosso HD. Nesse caso aqui também, o HD ele não tem nenhum tipo de parafuso. É só a gente puxar essa fita para desconectar ele aqui do plug e simplesmente retirar o HD. Deixa ele guardado ali no canto. Aqui no fundo, a gente também já tem acesso à placa Wi-Fi. Aqui também a gente só vai pegar a pinça para desconectar esses dois fios bem fininhos. Só toma cuidado que eles são bem delicados. E nesse caso ele também tem um parafuso aqui segurando a placa. Se você reparar, assim que a gente tira o parafuso, a placa ela inclina. E aqui é só, não precisa fazer força nenhuma, é só puxar ela. Deixa separado também. E aqui a gente já vai fazer o nosso primeiro upgrade. Essa placa é só verificar essa entradinha aqui e alinhar ela com essa mesma entradinha aqui no slot. Ela fica um pouco inclinada assim, depois é só parafusar ela aqui no lugar. Esses dois cabinhos fininhos são da antena e dá pra ver que o conector dele é bem pequenininho. Então a gente vai pegar a pinça e encaixar eles com bastante cuidado. Já vamos fazer nosso segundo upgrade. É só pegar o SSD e encaixar aqui no slot. Também só tem uma forma de encaixar. Aqui também não tem que fazer nenhuma pressão, nenhuma força. E aqui a gente já pode fechar. Nessa segunda tampa aqui, a gente vai ter acesso aos pentes de memória RAM e também ao cooler do processador. O slot da memória RAM tem dois pinos, um de cada lado aqui,
E é só empurrar ele levemente para o lado para a gente destravar o módulo de memória. Ele vai ficar levemente inclinado, igual a placa Wi-Fi. E é só a gente retirar sem fazer nenhuma força. Aqui no caso, eu só vou precisar tirar essa primeira memória, porque essa daqui é a menorzinha de 1 GB. Vou guardar ela aqui do lado e já vou pegar a outra memória de 2 GB. A gente coloca ela no slot inclinado, sem fazer nenhuma força. E é só dar uma empurradinha para baixo que ele vai travar no lugar. Aqui no processador, primeiro eu vou retirar esse cooler, que é essa ventoinha aqui, e depois esse heat pipe de cobre. No meu caso aqui são só 2 parafusos. E tem também aqui, ó, um conector de energia bem fininho, bem pequenininho. Então retira ele também com cuidado. Essa ventoinha costuma juntar bastante poeira. O meu não está tão sujo porque eu já tinha feito a limpeza antes. Mas é aqui que você vai usar o pincel, dá uma soprada aqui dentro. O que está segurando o heat pipe aqui no meu caso são esses 4 parafusos. Aqui a gente faz igual trocar o pneu de um carro. Você começa a afrouxar os parafusos aos poucos na diagonal. Aqui no meu caso é esse cano de cobre que está fazendo contato com o chipset e com o processador desse notebook e transfere todo o calor aqui para essa grelha. O cooler sopra por aqui e todo o ar quente sai do notebook aqui pela lateral. Esse daqui que é o resíduo que a gente vai precisar limpar com álcool isopropílico. É um restinho de pasta térmica. Aqui não tem muito segredo. A gente pega um papel só para tirar o excesso desse material. Tira o excesso aqui do heat pipe. E tira o excesso também aqui em cima do processador e do chipset. Eu gosto de usar esse papel um pouco mais resistente para fazer uma limpeza com o álcool, para ele não ficar soltando pedaço ali em cima. No final vai ficar bem limpinho assim. Passa mais um pouco para limpar aqui em cima do processador. Se você tiver com dificuldade, você pode usar também um cotonete. Põe uma gotinha de álcool aqui na ponta. E só para ilustrar para vocês por que o álcool isopropílico, ele tem menos de 1% de água, então ele é bem volátil. Quando a gente passa assim no eletrônico, olha como é que ele evapora rápido. Dá para ver? Por isso que ele não deixa resíduo e não oxida ali o seu eletrônico. A aplicação da pasta térmica também é bem simples. No meu caso aqui, como esse notebook ele tem esses chips bem pequenininhos, a aplicação vai ser só 2 gotinhas, 2 pontinhos. Não precisa ser nada muito exagerado, porque quando a gente colocar esse heat pipe em cima, a própria pressão ele vai acabar espalhando essa pasta térmica em toda essa superfície. Então é só a gente colocar aqui no lugar de novo. E da mesma forma que a gente tirou, a gente parafusa, igual o pneu de carro. Sempre na diagonal,
aos poucos ali, para ele encaixar da forma mais plana possível. Coloco o cooler novamente no lugar. Não esquece de conectar o cabo de energia, senão seu cooler não vai funcionar e seu computador vai superaquecer. E pronto, agora é só fechar. Então tá aí o resultado. Eu pulei a parte da instalação do Windows porque eu vou fazer um vídeo só para isso, ensinando passo a passo para vocês. Mas agora, ele já está com o Windows 10 instalado, com 64 bits e os 4 GB de memória RAM. Eu vou deixar aí na tela o benchmark do Crystal Disk Mark, que mede a velocidade ali do HD e do SSD. Só para explicar para vocês. A coluna da esquerda, Read, é a velocidade de leitura e a coluna da direita é a velocidade de escrita. As duas primeiras linhas medem a velocidade sequencial de leitura e escrita de um arquivo grande, como se você estivesse assistindo ou copiando um filme, por exemplo. No dia a dia, o que vai fazer a maior diferença para você são essas duas linhas de baixo. Aqui no caso do HD, a gente pode verificar que ele fica com menos de 1 MB por segundo. Já o SSD vai te entregar uma responsividade bem maior. Aí eu rodei de novo o teste de velocidade da internet. Com aquela placa Wi-Fi antiga, não chegava nem nos 20 megabits por segundo. Já com essa placa nova, já ultrapassa ali os 30, 33 megabits por segundo de download. Agora eu vou deixar uma dica bônus. Sempre que possível, use a internet pelo cabo. Deixa eu te mostrar um negócio. Então o que acontece aqui? O Wi-Fi ele chegou na velocidade de gigabit só agora mais recentemente com a tecnologia de Wi-Fi 6. E para chegar lá, você precisa que o seu roteador seja Wi-Fi 6 e você tem que ter um dispositivo também compatível, um celular ou um notebook com essa tecnologia também. Já as placas de rede, mesmo as bem antigas, igual a desse notebook de 2009, já vinham com a velocidade de gigabit. Aí usando o cabo, mesmo esse notebook antigo consegue aproveitar toda a velocidade de internet que eu tenho aqui, que é de 120 MB. Então tá aí, gente, um upgrade super fácil que qualquer um consegue fazer para dar uma vida nova aí no seu notebook antigo. Quem sabe ele continua novinho aí por mais uns 10 anos. Bom, é isso, gente, espero que tenham gostado e te ajudado. Se curtiu, deixa um like, se inscreve no canal para mais TechPod. Todo episódio com a missão de transformar curiosos em entusiastas.